Oi, muito obrigada por assistir mais uma aula do nosso curso. Nessa aula, a gente vai revisar a lista de perguntas que eu deixei para vocês ajudarem a fixar os conceitos de vetores, de matrizes, de fatores e de data frames que a gente vem falando nessas últimas aulas. Então, vamos dar uma olhadinha para ver, para vocês olharem se os seus scripts são similares ou não. Não importa se o script são similar ou não, contanto que a resposta seja idêntica, porque como R é uma linguagem, você tem várias formas de dizer arrume a cama. Por favor, organize a cama. Por favor, tire os objetos de cima da cama. E assim por adiante. Vamos dar uma olhada aqui, então. Na primeira questão, eu pedi para vocês criarem uma sequência de números de 13 a 350, armazenando ele num objeto R vetor 1. Então, aqui a gente vamos criar vetor 1. Nessa daqui, eu decidi colocar a sequência, começando do primeiro, 13, e terminando em 150. Então, vamos criar esse vetor. E aqui está a resposta, de 13 a 150. Agora, você também podia ter criado o vetor dessa forma aqui. Ou, vou colocar aqui, copiar. Vocês podiam também ter criado o vetor aqui, os dois são corretos, tá certo? Em vez de usar a função sequência, a gente ter usado o operador pontual, porque você vê que não tem um incremento diferente, e usar essa daqui, você vai criar o mesmo vetor. Aqui, mesma resposta, de 13 a 150. Então, qualquer uma dessas duas respostas estaria correto, exceto fazer um concatenado de todos esses números, que aí realmente seria muitos números. Vamos apagar aqui. O segundo é criar um objeto R, vetor 2, contendo a sequência de 10 a 1500. Mas aqui o intervalo é de vírgula, o intervalo de incremento, né, dessa sequência é de 7,5. Então, aqui a função de sequência é muito mais útil, porque aqui a gente pode dizer qual é o número inicial, que é 10, o número final, 150, e a gente quer que esse incremento seja por 7,5. Lembrando da conotação em inglês, o R entende a conotação americana, que é ponto. Então, vamos criar aqui no vetor, e você vê que ele está incrementando por 7,5, 10, 17,5, 25 e assim por adiante, tá certo? Aqui essa é a resposta. Os incrementos estão aqui. Ok, vamos colocar aqui. Na questão 3, a gente pediu para armazenar, bom, eu pedi para armazenar os seguintes valores nesse objeto que a gente vai chamar aqui vetor 3. Eu quero o 5,6, 5,6, 7,1, 8,9, 10,3, 7 e 3,2 entre vetor. Então, aqui a gente vai usar a função concatenar. Por quê? Porque são valores diferentes, não são números sequenciais, e a gente... E aí esse daqui funciona para isso quando você quer criar um vetor de números ou de caracteres ou lógico ou de qualquer o tipo de dados que na ordem específica que você quer eles. Tá certo? Então, a função de contaminar entre parênteses, e aqui está a lista trocando as vírgulas por ponto, tá vendo? Aqui, vamos rodar. E essa é a resposta, aqui está um vetor contendo esse número. Se você quisesse treinar as funções, qual é a estrutura disso, qual é a classe desse, isso daqui você pode fazer para treinar. Um exemplo aqui, você pode pegar aqui, seu vetorzinho, e dizer que eu quero ver qual é a classe dele. E a gente sabe que ele é numérico. Pronto. A questão 4. Eu pedi para localizar o segundo elemento em cada um dos vetores já criados. Por isso que eu
coloquei aqui para que fossem os mesmos nomes para facilitar. Vetor 2, vetor 3. Então, esses 3 vetores eu quero a posição 2. Então, aí a gente abre colchete para acessar, né, para o subscrito. Então, a gente quer esse subscrito nessa posição aqui. Então, vamos rodar os 2, os 3, quer dizer. A posição no vetor 1 é 14, né? A posição 2, 13, 14, né? Posição 2 desse daqui, de 10, o 2 o incremento é 7,15, então é 17,5. No vetor 3, a segunda posição é 7,1 e a gente sabe, e a gente viu que está correto, tá? Na questão 5, eu queria que você pegasse aquele vetor que a gente criou, de números de 13 a 150, e dentro desses vetores, desse vetor, olhasse somente os números menores de 103,9. Então, aí você colocar o vetor que você quer a informação, que é o vetor 1, abre colchete, você quer que todo o R olhe todos os valores dentro do vetor 1, e aqueles que são menor de 103,9, ele vai mostrar aqui ele vai selecionar ou acessar eles aqui no console. Aqui, ele está aqui. 13 ao 103. Porque eles eram um número inteiro, então um número menor do que eles. Certo? Isso aqui é útil em qualquer momento que você vai fazer a base de dados. Por isso que é muito importante vocês saberem como acessar bem seus vetores, suas matrizes, seus dataframes. Na questão 6, era para revisar as matrizes, certo? Então, vamos criar uma matriz. A função é matriz. A gente coloca aqui, eu quero uma matriz sequencial do número entre 1 e 350, então, sec 350. Aqui vocês poderiam ter colocado o que vocês quisessem, porque aqui eu só simplesmente disse qual era o número da sequência. Então, você poderia ter colocado... Deixa eu colocar aqui as diferentes formas que você podia ter feito essa matriz. Certo? Vocês podiam ter criado a matriz e colocado simplesmente a sequência. Porque aí ele já sabe que com ele sendo o primeiro, a data, ele vai recuperar isso. E aí ele vai organizar pelo número em o número de colunas que ele quisesse. Você podia ter colocado simplesmente, em vez do sec, porque não tem incrementos diferentes, os 2 pontos. E como a ordem está correta, você não precisa dizer que que aqui vai ser onde vai ser o vetor que você está alimentando sua matriz. E poderia ter dito só o número de colunas que você desejava. Vou botar aqui 35. Ou você pode ter colocado o sec e tudo isso e só ter dado o número de colunas que você desejou, e todos eles vão criar uma matriz. Então, vamos colocar aqui os números que quiser, 13 coisas assim, porque eu não defini qual é a matriz que você quer. Então, vamos rodar aqui. Tá vendo? Ele fez uma de 35 linhas, com 10 colunas. Essa daqui teria, se eu mandasse fazer, teria me dado uma matriz igual, e ele teria organizado da forma, olha, ele fez só com uma coluna, somente, de 350, não muito útil, mas essa matriz aqui, eu disse somente o número das linhas, e usei a função, o comando 2 pontos, e ela fez exatamente como a anterior, porque eu não precisava determinar que era 10. E a de baixo vai fazer a mesma coisa, porque eu determinei qual era a coluna. E você vai ver, e ele vai me dar a coluna. Então,
seja o formato que ele for, contanto que ele tivesse essa sequência de 1 a 3, você estaria fazendo uma matriz. Só que a matriz, sem você dizer quantas filas em quantas colunas, ele geralmente faz uma matriz de uma coluna só. Tá certo? Todos eles são, as respostas estão bem. E os números podiam ser diferentes, você podia ter colocado 35 colunas, 10 colunas, ou você podia ter feito uma matriz quadrada, e aí por adiante, contanto que a sequência fosse de 1 a 50. Você podia até dizer se eu queria os números organizados pela fileira ou pela coluna, ou pela fileira ou não. Aqui, quando você não diz, ele geralmente não faz pela fileira, faz por coluna. Então, como a gente tinha visto na aula de matriz. Então, nessa outra aqui, a gente vai fazer uma matriz de qualitativa, ou seja, com uma matriz com caracteres. Então, eu estou dando para o data esses nomes aqui. Então, concatenei, né? Usei a função de concatenar para a função de matriz, e nesse caso aqui eu disse que era 4 fileiras e 3 colunas, e como venho dizendo, como eu não especifiquei qual era o número de fileiras e colunas, aqui vocês poderiam ter colocado qualquer coisa que vocês quisessem. Então, vamos dar uma olhadinha nessa matriz. Tá vendo? 4 fileiras, 3 colunas. A questão 8, eu pedi para localizar na matriz 1 os elementos que estavam na linha 18 e na linha 7. E claro, isso daqui é porque eu coloquei uma fila, 35 filas em 8. Então, eles estão dentro do contexto da matriz. Se eu tivesse pedido uma coluna que não está na matriz, ele teria dado um erro. Então, aqui vamos pedir esse elemento e ele dá o elemento que está na linha 18 e na coluna 7 ao mesmo tempo. Então, aqui, bem bonitinho, bem organizado. Agora, vamos falar de data frames. Esse daqui é o que a gente realmente mais usa, e ele aqui é o que a gente geralmente está fazendo quando a gente está fazendo nossos dados, e como a gente está pegando informação. E aqui a gente pode fazer de várias formas, ok? Como eu mostrei para vocês na aula de data frame, por isso que eu vou ir um pouquinho mais rápido. Aqui eu estou pedindo para você criar um data frame, certo? Que tenha na sequência, ou seja, que as colunas sejam nessa ordem aqui, que é os nomes dos estados, suas siglas, a segunda coluna vai ter as suas siglas, depois vai ter a região, que a terceira coluna, onde esses estados estão organizados. Então, aqui, quando você for fazer a informação, você tem que ver que os vetores que vocês estão criando estejam na mesma ordem. Você não pode começar como, por exemplo, Paraíba e colocar aqui SP. Não, é Paraíba, PB, e assim a gente vai criar os vetores que vão ser essas colunas nas ordem correta dele. Você vai colocar suas capitais também em uma coluna e outra coluna com a população total. Usando nesse coisa, a gente vai listar nesse data frame por ordem decrescente da população. E isso daqui em aulas passadas eu mostrei a função sort. Então você pode fazer de duas maneiras. Você pode ir no último censo do IBGE e já pegar a população nas ordens decrescente e depois ir pegando e fazendo seus vetores do estado, nome, coisa, tudo dentro dessa ordem, que aí seria isso daqui. Você pegou aqui, você cria o vetor do estado na ordem que a população está maior para decrescente. Você pode, aí, o da sigla também, porque todos eles têm que corresponder igual. Região, a capital, tá vendo? A capital, Sudeste, CSP, São Paulo, e a população de ordem decrescente, aqui, maior para menor. E aí você vai criar esses vetores assim. Vou colocar aqui, vetor do estado, colocar estado,
como eles são nomes categóricos, estados, essas coisas, eles são categorias, então é melhor colocar como fator. Aí se a gente vê se esse daqui é fator, a gente é fator, e aqui eu estou criando um estado fator, porque eu vou fazer um data frame básico, depois eu mostro para vocês uma maneira mais rápida de fazer. Você pega a sigla, aqui está a siglazinha, está tudo bonitinho. Dessa sigla, eu vou criar sigla fator, né? Informa um fator dessa sigla, tá vendo aqui? Tá certo, ele virou fator, eu realmente consegui colocar, porque eu estou alimentando esse vetor sigla para criar um objeto que é o vetor, que é o fator desse vetor aqui. Região, fator da região. Eu vou perguntar se eu conseguir fazer. Então, isso daqui eu estou repetindo, estou indo mais rápido, porque é a mesma informação. Eu estou pegando a informação aqui, concatenando, né? Sem entre parênteses, a informação dos nomes das capitais. Estou criando um vetor, um objeto R, que é um vetor que contém os nomes das capitais. Depois eu estou pegando esse vetor capital e eu estou transformando esse capital em um fator e eu estou assignando um novo objeto chamado capital fator que contém o fator do vetor capital, certo? Porque tem gente que faz assim, eu vou fazer coisa porque isso é bem simples, você vê que não está errando nada, você está olhando, verificando cada coisa que você está fazendo passo a passo. E no início, às vezes você tem que fazer isso com a linguagem até você ganhar uma habilidade. Então, aqui está o fator. Eu consegui transformar o fator correto? Vamos perguntar. É um fator? É. Então, isso daqui você vai trabalhando, você vai confirmando o seu trabalho e isso dá mais confiança. Quando você está iniciante. Aqui está a população, que já está na ordem decrescente. E eu vou colocar aqui, criei a população. Isso daqui, algumas pessoas fazem, nesse caso aqui eu geralmente não recomendo tanto, mas muita gente pega para poder facilitar na hora de fazer dados. Eu prefiro manter ele como número, o seu caractere como número mesmo de população, porque aí eu vou poder fazer matemática, e eu posso fazer assim, população por 1000, população por não sei o que lá, e aí facilita. Mas tem gente que prefere para já deixar ele como fator para poder organizar melhor os dados. Isso aí vai ficar no seu critério. Eu prefiro deixar ele como está. Eu vou criar aqui só para poder você entender que pode. E depois você pode criar e você vê que aqui tá, ele pode ser criado como fator. Então, você pode pegar um número contínuo, um número inteiro e transformar ele em fator, e aí ele vai codificar e vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, sem, claro, que esses valores tenham valor numérico intrínseco, só para organizar. E você pega e faz um data frame com ele. Então, você vai pegar o data frame, você vai colocar estado, fator sigla, fator região, fator capital, fator e população, fator. Nessa ordem, ele vai criar um data frame nessa ordem aqui, certo? Cada coluna vai estar nessa ordem. Quando dá uma olhada na coisa, está aqui, certo? Coluna fator, coisa tudo. Eu prefiro sem fatorizar a população, então eu apago aqui, vou para esse eu vou alimentar ele com o vetor população, tá certo? Aqui. Então, agora a gente tem a base de dados por ordem decrescente da população. Aí você viu que foi trabalhoso, a gente teve que ir lá, olhar as organizações e tudo isso. Eu podia ter feito também de outra maneira, que é pegar o meu fator, e a única coisa que eu tenho que ter certeza é que aqui eu vou criar uma base de dados já dentro criando os fatores dentro da função data frame. Então, é data frame, e eu vou colocar por ordem,
separado por vírgula cada coluna. E aí eu poderia ter pegado a coluna do IBGE, sem que a população tivesse organizado por ordem nenhuma, mas aqui eu não vou escrever de novo, eu vou só simplesmente pegar os que estão aqui, vamos fingir que não está organizado por ordem decrescente de população, mas que ele está organizado na ordem correta, então você vai colocar a organização que ele estava lá, você vai concatenar ele, você vai transformar já esse vetor concatenado como fator e você vai nomear essa coluna como estado, que já vai estar como fator. Você vai fazer a mesma coisa na mesma organização e você vai ter as siglas desses estados concatenados, transformados em fator e colocados nessa coluna que vai se chamar sigla. A mesma coisa para a região. Você vai pegar a região correspondente ao seu estado em sigla, concatenar ele num vetor, pegar esse vetor, que isso é o que o R faz, ele pega o que está dentro para fora, né? Então, ele pegou, concatenou isso, pegou o que foi concatenado dentro desses parênteses, transformou no vetor, e esse vetor ele colocou na coluna que a gente assignou como região. A mesma coisa ele fez para o capital e a mesma coisa fez para a população. Só que na população, que nesse caso aqui eu queria pegar a população sem estar em ordem, mas eu quero na ordem da pergunta. Então, eu mostrei a função sorte. Então, eu peguei a população, vamos dizer que ela não está organizada aqui, porque aqui está organizado por ordem decrescente, mas vamos fingir que não estava. Então, eu concatenei a população que correspondia o estado, sigla, região e capital, na ordem que ele estava lá no IBGE. Dentro do sorte, eu disse que eu quero que essa população esteja organizada de forma decrescente. Então, o que ele vai fazer? Ele sabe, quando você está fazendo sorte dentro da função data frame, ele vai organizar a população de forma decrescente, mas organizando as outras colunas junto com ele. Vai organizar a coluna do estado, as colunas da sigla, a coluna da região, a coluna de capital, de acordo com como está organizada a coluna da população. E aqui a gente falou que a população é decrescente, é verdade. Então, ele vai organizar isso dessa forma. Então, a gente também pode criar o data frame desse modo. Então, aqui a gente cria o data frame. Quando a gente olhar, a gente vai ver que está aqui todo o data frame exatamente como a gente fez o outro. E quando a gente vai olhar a estrutura de dados, a gente vai estar com o estado como fator com 27 níveis, a sigla como fator de 27 níveis, região como fator de 5 níveis, capital 27, e a população é um fator numérico, ou seja, colunas dele, e aqui ela está organizada de ordem decrescente, certo? Data frame, 27, 27 observações, porque são 27 estados, 5 variáveis, estado, sigla, região, capital e população. Isso você pode tentar treinar com outros dados para você pegar a mania. Você vê como fica mais rápido a informação. Esse daqui é uma outra opção, comparando com a opção de cima, deixa eu colocar lá em cima. Você correspondendo aqui, em vez de você pegar e fazer a coluna com os fatores já aqui, os vetores eu podia ter criado colunas dentro aqui. Eu criei meus fatores aqui. Meus fatores não, meus vetores. Vamos esquecer meus fatores que eu criei. Vamos olhar só os vetores. Então, eu peguei meus vetores e eu vou criar uma coluna chamada estado e eu vou colocar o fator do vetor estado dentro dessa coluna estado. Eu vou criar uma coluna sigla. Dentro dessa sigla, eu vou colocar o fator do meu vetor sigla dentro da coluna sigla. E assim por diante. Na população, eu vou pegar a população e vou colocar a informação que eu tenho da população
no vetor população em ordem decrescente, na coluna população. Aí você vai aqui e você vai ver que você vai obter os mesmos resultados que a primeira versão da coluna e a segunda. Então, você tem várias maneiras de chegar ao mesmo lado e você vai poder escrever o que vai facilitar melhor para você ele. Escrever os vetores primeiro, depois os fatores em criar um data frame, ou criar os vetores e dentro da função de data frames você criar fazer que eles sejam vetores e coloque nele, ou você já colocar toda a informação que você quer dentro da função data frame, organizando as suas colunas com todos os dados, com toda a informação, e aqui você guarda no ponto R, e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode utilizar o mesmo estrutura, o seu mesmo código para rodar e obter a mesma informação. Na coluna 10, eu vou querer acrescentar a ele a meu data frame, a base de dados anterior, né? Eu quero acrescentar o aeroporto maior do estado e o seu respectivo código IATA. Então, eu vou lá, crio um vetor aqui para o aeroporto e coloco aqui todo o nome na ordem dos estados que já estavam aqui. Ele tem que corresponder à mesma ordem do data frame anterior, para não dar problema na hora de você organizar. Você pode criar ele já como criar um fator, checar se ele é um fator, criar um vetor para o IATA, seguir a mesma ordem, criar o fator para ele, e aí você recriar seu data frame, né? Então, porque como os objetos dele já estão guardados aqui, ó, os objetos que a gente fez, tá aqui, ó, estado, capital, a população, e aqui está tudo aqui, ó. Eu posso simplesmente pegar criar esses vetores novos, vamos criar esses vetores novos que a gente quer essa informação. E aí, dentro criar um novo data frame com na ordem, estado, sigla, região, capital, população, e agora acrescentar dentro dele a coluna do aeroporto fator, IATA fator, ou o que a gente fez aqui em criar a função do estado, tudo isso, mas acrescentando aeroporto, fator de aeroporto, do vetor aeroporto, e assim por adiante, e criar essa nova tabela, que eu vou chamar a base de dados estados 2. E aqui está, ó, nova tabelinha, que vai ter toda a informação aqui, ó, do nosso estado, fator, região, criar tudo. Ou eu posso fazer como eu ensinei vocês na aula de data frame e pegar a mesma minha base de dados já existente, ou base estados, colocar o símbolo de dinheiro e colocar o nome da nova coluna que eu quero, assignar a essa coluna o valor do meu vetor aeroporto, o fator do meu vetor aeroporto dentro dessa fila, fazer a mesma coisa para o IATA, e aí eu tenho o meu data frame, certo? Vou colocar, ó, criei uma coluna, criar a segunda coluna, e aqui a gente pode ver, deixa eu aqui apagar rapidinho, vocês verem aqui pelo global, certo? Deixa eu ir lá em cima, vou criar a minha base de dados dessa forma enorme aqui, que é mais fácil, aqui. Tá vendo? É só uma linha de código que eu preciso resolver quando eu faço com todas as informações dentro da função. Então, eu criei o meu banco de dados com 27 observações, 5 variáveis. Ela tem o estado, 27, os 4 primeiros são vetores, e a população e o coluna de população como caractere, certo? E aqui está a minha base de dados. Então, aqui eu vou criar, usando esse esquema do dinheiro
a nova coluna e o fator, e eu estou pegando a meu vetor aeroporto, e aqui eu também podia ter pegado essa informação aqui, o concatenado, e colocado esse concatenado dentro da função fator, mas para ficar visualmente mais fácil de observar, eu deixei como vetores, que eu vou criar aqui, ó, vou criar o vetor aeroporto, o vetor, olha aqui, criei, ó, aeroporto, Karaté, de 1 a 26, e eu criei o vetor IATA aqui, Karaté, coisa assim, e aí nesse caso aqui eu peguei, tá vendo? Presta atenção aqui na minha data, no meu data frame. Então aqui eu estou criando uma coluna, aeroporto, e eu estou colocando dentro dessa coluna o fator do vetor do aeroporto, dentro da coluna aeroporto. Então eu rodo essa linha de comando, e aí você viu que aqui a meu data frame passou a ser 6 variáveis. Dentro dessa sexta variável é o aeroporto com um fator de 25 níveis. Aí agora eu vou colocar aqui, eu vou criar dentro do meu data frame de estados uma nova coluna chamada IATA. Dentro dessa coluna eu vou colocar o fator do vetor IATA, dentro da coluna IATA. Então eu vou colocar aqui, eu vou criar, você vê que aqui passou até 7 variáveis, a 7ª variável é a IATA com o fator de 25, certo? Então quando a gente for olhar o nosso data frame, peraí. Quando a gente for olhar a nossa base de dados, aqui, aí você vai ver que ele vai estar colunas aqui dos anteriores, mais a coluna do aeroporto em ata. E a estrutura, se você apertar aqui a função de estrutura, você vê que a estrutura é exatamente essa que está sendo informada para a gente no ambiente. Uma outra coisa legal do RStudio é que eu posso pegar aqui, apertar, e eu já vou visualizar a minha base de dados aqui. Ó, tá vendo? Aqui está os meus 25 estados, as minhas siglas, minha região, minha capital, minha população, aeroporto, minha coluna de aeroporto, minha coluna de IATA. Se você quiser visualizar isso no texto, sem utilizar isso daqui, sem utilizar essa habilidade do RStudio, você só escreve aqui no seu script ou no seu console, view, entre dele o data frame que você queira ver. Base, eu posso ver o estado, eu vou ver o meu aqui, base status. E ele vai abrir a mesma data frame para a gente visualizar aqui. Então, essa é a resolução da lista de exercícios 2. Bons estudos e até a próxima aula, o próximo módulo. Brinque com isso daqui vai ser bem útil para vocês.